Olá, eu sou a professora Márcia e nessa videoaula eu vou ensinar como é que calcula o seno a partir do cosseno na relação fundamental da trigonometria. Essa equação nos ajuda a isso. Podemos calcular o seno quando conhecemos o cosseno ou o cosseno quando conhecemos o seno, né? Qual é a relação fundamental entre o seno e o cosseno? Vamos interpretar primeiro essa equação aqui no ciclo, para depois a gente fazer a atividade, tá? Aqui no ciclo trigonométrico, se nós considerarmos aqui um ponto P, a imagem de um número real alfa, que eu vou chamar de P', né? Aqui nós teremos o cosseno desse número e aqui o seno, tá? Nós vamos chamar de P duas linhas. Aqui no eixo em pé nós temos o seno e no eixo deitado os cossenos. Traçando aqui do ponto de origem a imagem, nós vamos ter aqui um triângulo retângulo. O lado oposto ao triângulo retângulo é a hipotenusa, tá? Então, se nós utilizarmos o teorema de Pitágoras aqui, como é que fica? A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Que é a hipotenusa? OP. Então, fica OP ao quadrado é igual cateto OP' ao quadrado mais o cateto PP' ao quadrado. Aqui são os catetos, né? Nunca esqueça, os dois lados que formam um ângulo reto é que são os catetos. Então, vai ficar OP' ao quadrado mais P' ao quadrado, tá? Mas quem é OP? OP é o raio da circunferência. Então, fica 1 ao quadrado, que é igual. OP' é o cosseno. Cosseno de alfa ao quadrado mais PP' é o seno, tá? Então, vai ficar seno de alfa ao quadrado, tá? 1 ao quadrado é 1, cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa, tá? Que é essa equação aqui, ó. Arrumando, ela ficará, ó, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Tá? Então, gente, ó, aqui nesse ponto é o início da circunferência e também onde ela termina, que ela inicia com 0 grau, né? Aqui 90 graus, aqui 180 graus, aqui 270 e aqui coincidindo com o eixo inicial, com o valor inicial, nós temos o 360 graus, né? Então, se nós fizermos a mesma coisa que no segundo quadrante, sendo P a imagem de um número real, a alfa aqui, que nós vamos chamar de P', que nós temos o cosseno, né? No segundo quadrante, o cosseno é negativo, tá? Ó. Então, traçando aqui do ponto de origem, desse lado aqui fica ruim pra mim. Aqui, ó, o ângulo de 90 graus, aqui é a hipotenusa. Se nós formos fazer a mesma relação, ó, OP, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos catetos ao quadrado, ó. OP' ao quadrado, mais, que é a soma dos catetos. PP', que é o seno, ao quadrado. Então, vai ficar OP é o raio, que é 1 ao quadrado, é igual. Quem é OP'? É o cosseno. Como o cosseno no segundo quadrante é negativo, fica menos cosseno de alfa ao quadrado, mais quem é PP'? É o seno. O seno no segundo quadrante é positivo, ó. Daqui, se projetar para o eixo dos senos, nós vamos ver que é positivo, ó, ponto de origem para cima. Mais seno de alfa ao quadrado. Então, ficou o quê? 1, que é igual
toda potência par que tem base negativa, ela fica positiva, né, gente? Então, vai ficar cosseno de alfa ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa, tá? Que arrumando aqui, nós vamos ter seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1, tá aqui. Se nós fizermos isso no terceiro quadrante e no quarto quadrante, a gente vai ver que vai acontecer procedimento semelhante. Ok? Se aqui nós temos nesse ponto aqui, ó, considerando aqui o início da circunferência, nós temos aqui para cosseno, nós temos 1 positivo e 0 para seno. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Se nós chamarmos esse aqui de ponto B, nós temos o que para cosseno? 0 e seno 1. 1 positivo, porque está para cima o seno. E aqui, para cosseno, nós estamos no eixo dos cossenos. Como está de 0 para a esquerda, nós vamos ter menos 1 e o 0 para seno, tá? E aqui nós vamos ter o quê? Para cosseno 0 e para seno menos 1. Ó, aqui é o eixo dos senos. Para baixo, nós estamos nos referindo aqui, menos 1, tá? Se nós aplicarmos isso aqui, essa informação, ó, para cosseno 1 e seno 0, aqui nessa equação, seno ao quadrado, que é 0, mais cosseno ao quadrado, que é 1, é igual a 1. Então, 0 mais 1 igual a 1. Ou seja, 1 é igual a 1. Se a gente fizer isso para todos os pontos, a gente vai ver que vai satisfazer esses valores na equação, né? Então, eu posso dizer assim, ó, verifica a validade de π sobre 6. Quanto é que é π sobre 6, né? 30. Por que π, né? 180? 180, viu? Dividido para 6, 30 graus. Então, ficaria o quê, ó? Seno ao quadrado de alfa, nessa. E se alfa é 30? Seno de 30. Quanto é que é o seno de 30? Meio. Ficaria o quê, ó? Meio ao quadrado mais o cosseno de 30. Quanto é que vale? O seno é meio e o cosseno é raiz quadrada de 3 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1. Meio ao quadrado é 1/4, tá, gente? Mais 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é 4, 2 ao quadrado é 4, que é igual a 1. Olha, soma de frações, quando tem denominadores iguais, é só somar os numeradores e conservar o denominador. 1 mais 4, aqui é um 3, tá, gente? Que eu errei, tá? 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, 1 mais 3, 4. 4 sobre 4 é igual a 1. De fato, né? 4 sobre 4 é 1. Deixa eu colocar bem aqui. 1 igual a 1. Certo? Olha, e se a gente pedir para, por exemplo, conhecendo o cosseno. Se eu pedir assim, ó, para o cosseno de um valor x, nós temos 4/5. 4/5, né? Agora, calcule o seno desse valor. Quem é o seno desse valor? Aí tu utiliza lá, ó, a regrinha de novo, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Nós temos seno? Não, nós estamos calculando. Então, vamos lá. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, não é 4/5? 4/5 ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado de x é igual a 1. Eu vou levar isso para o outro lado, troco o sinal, né? 4/5 ao quadrado vai dar 16 sobre 25, né, gente? 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25. Então, seno ao quadrado de x é igual a subtração de um número inteiro por uma fração. 25 vezes 1, 25, menos, aqui tem, dividindo, dá 1 vezes 16, 16. 25 menos 16, dá quanto, gente? 9, né? 9 sobre 25.
Levando essa potência para o outro lado, nós vamos ter que seno de x é igual a raiz quadrada de 9 sobre 25. Então, seno de x é igual a raiz quadrada de 9 de 25. Só que, se eu disser que esse valor está no quarto quadrante, qual é o sinal de seno no quarto quadrante, gente? Seno no quarto quadrante, ó, que é o eixo dos senos no quarto quadrante. Seno tá aqui, ó, negativo, viu? Então, se eu disser que tá no quarto quadrante, você vai dizer que seno de x seno de x vai ser menos 3/5, tá? Para o quarto quadrante. E se eu falasse que o cálculo desse valor de seno no segundo quadrante, se fosse no segundo quadrante, aí tu olharia aqui, ó. Primeiro e segundo quadrante. O seno no segundo quadrante é positivo, ó. Tá aqui o eixo dos senos, ó. Primeiro quadrante e segundo quadrante, tá aqui, ó. Tá? Se fosse no terceiro quadrante, negativo. No quarto quadrante, negativo também, viu? Então é isso aí, fique com Deus. Tchau.